Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Nosso podcast Ligado na Verdade com você, o último podcast deste ano. Desde já você um feliz ano novo, obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre. Fique ligado na verdade neste ano que vem e que Deus possa usar este podcast para abençoar a sua vida, a sua família, para lhe edificar, porque estamos sempre expondo a palavra de Deus que é a verdade. E conosco, mais uma vez, deixa eu me apresentar, né? Eu sou João Lucas Barroso e vou conversar com ele, pastor Isaac Salles, ele que é pastor da Igreja Esperança das Nações em Sobral, aqui no Ceará. Pastor Isaac, prazer imenso recebê-lo mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Lucas, o prazer é todo meu. É sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra do Senhor nesse podcast. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Fim de ano chegou, pastor Isaac, todo mundo faz planos, estabelece metas para o ano que vem. Uns querem casar, outros querem passar no concurso, outros querem começar um negócio. Enfim, são vários os planos, projetos, mas qual deve ser o nosso alvo principal? Existe um alvo que deve estar sempre na lista de todo cristão? Sim, João Lucas. A ideia é que é muito importante a gente traçar metas, é muito importante termos planos. Isso não é errado um cristão fazer. Eu acredito que seja até o ideal para a gente se organizar melhor, para a gente visualizar aquilo que a gente está querendo buscar, sejam metas financeiras, metas físicas, né, de saúde, na família. E às vezes a gente vai particionando tudo isso e aí a gente coloca assim também metas espirituais. Mas eu acho que na minha visão, toda a nossa vida deveria ser composta por metas espirituais. E todos esses aspectos da nossa vida, eles deveriam ser vistos como espirituais. Então, quando a gente vai cuidar da nossa saúde, quando a gente vai cuidar das nossas finanças, da nossa família, tudo isso deveria estar na nossa visão como algo espiritual. Porque o cristão ele não devia particionar. São metas seculares e metas espirituais, né? É a vida secular, a vida lá fora, é o trabalho, o estudo e a vida espiritual. Não, o cristão, a vida do cristão por inteiro é espiritual, porque ela é centralizada em um alvo principal. Então, todos os outros alvos, todas as outras metas, elas devem apontar para esse alvo principal, que é conhecer mais a Cristo, é estar mais perto de Cristo, é crescer na graça do Evangelho de Deus. Então, eu lembro muito daquele versículo de Mateus 6, né? Jesus falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No contexto lá, Jesus está falando de não termos preocupação com o dia de amanhã, com o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, haveremos de vestir. Ou seja, ele está falando do nosso sustento básico, né? Que é geralmente as coisas que nós nos preocupamos, nos colocamos, né, ansiosos e fazemos metas. Mas lá ele coloca como o nosso principal alvo buscar a Deus, seu reino, a sua justiça. E todas essas coisas Deus está cuidando. Isso não significa que a gente vai ser relaxado e não fazer planos e não traçar metas, obviamente. Mas o nosso coração não vai estar naquilo. A gente não vai colocar isso como um ídolo, como a nossa motivação máxima da vida. Não. Nosso coração e nossa motivação máxima precisa estar em Cristo, em conhecer a Cristo, em amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o mandamento máximo, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Isso. Então, eu acredito que as nossas metas também deveriam incluir o próximo. Às vezes a gente também está centralizado demais só na gente, só no nosso umbigo, só na nossa família, e a gente esquece que os dois principais mandamentos é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, né? É amar a Deus e servir aos outros. Então a gente precisa olhar um pouco mais para isso quando formos traçar a nossa meta aí para o próximo ano. Geralmente a gente não coloca como meta, né, perdoar alguém, né, ajudar mais uma pessoa que precisa mais, né, da nossa companhia, ajuda, enfim. Às vezes a gente esquece dessas coisas tão importantes que é se aproximar de Cristo, ser mais parecido com Ele, abandonar práticas pecaminosas, refrear a língua, enfim, né, como você tem mostrado, né, nosso alvo maior tem que ser a pessoa de Jesus, então temos que estar mais
parecidos com Cristo dia após dia. E é interessante observar, pastor Isaac, muitas vezes, como a gente infelizmente coloca nossos desejos egoístas no centro do nosso coração, aí quando a gente tenta alcançar, concretizar esses desejos, acabamos nos frustrando e isso só gera ansiedade. Aí chega no final do ano, a gente vê que não conseguimos alcançar essas metas que a gente colocou ali, aí gera mais frustração, mais ansiedade. No final das contas, se você parar para observar, o grande problema é que a pessoa não está colocando Deus no seu devido lugar no coração, que é no centro, no trono do coração, mas sim as demais coisas que geram apenas preocupações, né? O que vamos comer, o que vamos vestir, aonde vamos estudar, com quem vamos casar. São coisas boas, mas devemos confiar no Senhor e buscar o seu reino em primeiro lugar, como ensinou o Senhor Jesus. Perfeito. Eu creio, João Lucas, que muitas vezes a ansiedade, ela evidencia um coração que quer estar no trono de Deus, um coração que quer ter o controle da vida, e essa é a nossa tendência natural. O nosso coração, ele tem essa tendência de querer ser o dono do nosso destino, né, o capitão do barco da nossa vida. E às vezes a gente esquece que fazendo isso, a gente está se colocando no lugar de Deus, dizendo qual o melhor dia, qual o melhor horário, qual a melhor vontade que Ele tem para nós. E fazendo isso, a gente se coloca no lugar de Deus, e em outras palavras, a gente está dizendo que é mais sábio do que Deus. A gente está se colocando no trono de Deus para governar a nossa Isso. vida, e dessa forma a gente está sendo idólatra, a gente está colocando o nosso eu como o centro de todas as coisas, os nossos desejos, os nossos sonhos, como aquilo que precisa acontecer, senão a minha vida vai ruir, senão o meu chão vai cair. Estou até lendo um livro e usando esse livro num clube do livro aqui nos adolescentes aqui na igreja. O livro se chama O Deus que Destrói Sonhos, muito bom, do Rodrigo Bibo, e é um livro que vai tratar sobre isso. Muitas vezes até a gente usa a própria palavra, e a palavra de Deus, e usa uma teologia meio coach, uma teologia meio motivacional, para olhar para a nossa vida e achar que Deus, ele Sim. tem um dever de nos abençoar com aquilo que a gente quer. E às vezes a gente acha que só está faltando mais um pensamento positivo, mais uma palavra de determinação na nossa vida, enquanto a palavra de Deus não vai dizer nada disso. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor mandou o seu filho Jesus, ele pagou um alto preço, ele fez um alto investimento na nossa vida, não para simplesmente tornar a nossa vida melhor ou mais feliz, mas ele fez um alto investimento para que nós morramos para nós mesmos, morramos para planos egoístas, morramos para o nosso velho homem, para a nossa vida de pecado, para agora reviver a uma nova vida com ele, e uma vida que também vai ser usada para servir a missão dele, para servir o seu reino, para servir os outros, né? Então, o investimento que Deus fez em nós, nos comprando com o alto preço do sangue de Cristo, ele não foi para ser centralizado simplesmente nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Isso faz parte em algum nível, né? Jesus vai dizer que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim que eu vos aliviarei. Então, existe um certo tipo aí de alívio quando nós encontramos a Jesus, mas ele também vai dizer: tomem de mim o meu jugo. Ou seja, se submetam a mim, me sirvam, sejam aqueles que estão preparados para negar a si mesmos, para tomar uma cruz, né? E me servir na minha missão, e me servir em propósitos maiores. Então, eu vejo que o cristão, ele precisa ter isso em mente, a ideia de buscar as coisas de cima. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, como Paulo vai dizer, a gente precisa buscar as coisas de cima. Não que as terrenas sejam menos importantes, mas elas devem estar justamente subordinadas a esse objetivo principal de glorificar a Deus, né? Exatamente. Eu lembro de Provérbios 3, versos 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Então esse é o conselho, confiar no Senhor. Você pode fazer planos, mas não pode fazer desses planos o alvo maior da sua vida, como o pastor explicou, né? Como se eles fossem a razão aí do seu viver, como se eles fossem a única coisa que importa no ano que vem. Não, a nossa meta é a honra e a glória dele. E esse é um grande desafio,
porque realmente o nosso coração ele vai fazer esses planos, e isso não é errado, mas o desafio é quando esse plano não está alinhado com a vontade de Deus. Quando Deus der uma negativa para esse plano, né? Como nós vamos reagir? E aí, se o nosso coração tiver nisso como a meta última da nossa vida, o alvo principal da nossa vida, certamente nós vamos reagir com frustração, uma reação até mesmo de raiva contra Deus, uma reação, né, de tolice mesmo, de achar que Deus tem o dever de cumprir aquilo que nós queremos, né? Mas quando a gente está centralizado no seu amor, centralizado no Evangelho, entendendo que Deus tem coisas muito maiores, que às vezes Ele vai nos dizer não, às vezes Ele vai ajustar a nossa rota, justamente para que aquilo possa nos fazer crescer à imagem e semelhança de Jesus. Os nãos de Deus, os sofrimentos, as aflições, as lutas que virão, vão servir para isso, para nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus, glorificando ainda mais e podendo depois usufruir de planos que nós nem sabemos ainda, mas que Deus já tem, que são melhores do que aqueles que a gente estava pensando. Exatamente. Tem um versículo que eu estava lendo nesta semana, Romanos 8, versículo 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Aí aqui tem a parte que eu quero enfatizar. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Aqui Paulo ele aponta para o futuro, onde nós teremos os nossos corpos glorificados, onde Cristo voltará e vai reunir a igreja. E esse deve ser o nosso maior desejo, o nosso encontro com Jesus, né? Que vivamos cada dia do próximo ano pensando neste encontro, ou seja, vivendo em santidade, com pureza, exaltando a Deus quando o Senhor fechar uma porta, louvando com muita alegria quando Ele abrir, enfim, é viver com este alvo de agradar e servir ao Senhor Jesus, confiando que é Ele quem nos sustenta e de que um dia estaremos com o Senhor face a face, com os nossos corpos glorificados. E quando a gente vive, né, pastor, para esta realidade, esta promessa que vai ser cumprida, a vida ela passa a ter o sentido correto, né, que é viver para Deus. Perfeito. Eu creio que o cristão ele deveria ser a pessoa mais capacitada a viver o presente da melhor forma. Por quê? Porque ele consegue olhar para o passado e ver o que já foi feito por ele na cruz do Calvário, Jesus morrendo, se sacrificando, Jesus ressuscitando, trazendo salvação, perdão de pecados, nos reconciliando com Deus. E ele também consegue olhar para o futuro e ver que existe ainda uma promessa de que tudo isso que Jesus já começou a fazer seja agora completado. Ele triunfe sobre o mal, triunfe sobre o pecado, ele venha nos buscar para reinar com ele por toda a eternidade. Então a gente olha para o passado e vê o que foi feito. A gente olha para o futuro e vê ainda as promessas que virão. E aí a gente agora vive o presente da melhor maneira, né? Sem ansiedade, com a certeza de que Deus está cuidando, com a certeza de que Ele já propiciou aquilo que era necessário para a gente se reconciliar com Ele. E agora a gente aguarda ansiosamente aquele que vai vir nos buscar de uma vez por todas. E eu creio que a chave aí também está no algo que você falou nesse versículo aí de Romanos, que é a questão de despacheio do Espírito Santo, de viver sendo guiado pelo Espírito Santo, dia após dia. A gente vê os discípulos de Jesus no livro de Atos, sendo guiados por esse Espírito. Às vezes eles faziam um plano de ir para um determinado local e o Espírito dizia, não, não é aqui. Às vezes eles oravam e jejuavam para poder ser enviados para outro lugar e o Espírito diz, separe esse para mim, separe esse para a obra que eu tenho. Então, quando a gente vive cheio do Espírito Santo, a gente vai estar mais sensível para a sua voz. E aí, para isso, a gente precisa estar cheio da palavra, para isso a gente precisa estar perto de uma igreja que vive, né, uma vida de igreja, onde a gente tem discipulado, onde a gente tem grupos que podem nos ajudar nessa caminhada, e tudo isso sendo fortalecido pelo Evangelho dia após dia, né? Pastor Isaac, foi muito bom. A gente fica muito grato por você participar novamente do nosso podcast. Então, feliz ano novo, com paz, saúde, que possamos praticar no próximo ano o que aprendemos hoje. Amém, João Lucas. E eu creio que a mensagem que deve ficar para nós é que no próximo ano, Cristo não seja só mais um objetivo. Que Ele seja muito mais do que isso. Que Ele seja o centro de toda a nossa vida, né? E todos os outros objetivos girem em torno disso. Muito bem, obrigado, pastor. E você que esteve conosco, até a próxima, se Deus quiser. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.